40 fatos sobre Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi apenas um homem ou um professor brilhante, porém, segundo a Bíblia, sua essência e missão vão muito além disso. Jesus é apresentado como único, tanto em sua natureza divina quanto em sua obra. Ele não era apenas uma figura espiritual durante seu tempo na terra. Era o Filho de Deus e o próprio Deus em forma humana. Entre os discípulos, João se destacou como o mais próximo de Jesus. Antes de seguir o chamado para acompanhá-lo, João tinha uma carreira próspera como pescador. Ele trabalhava tanto no atacado quanto no varejo e mantinha contatos em Jerusalém, possivelmente até mesmo com empresas de varejo que comercializavam os peixes pescados na Galileia. Essa conexão entre a vida rural no norte e o ambiente urbano de Jerusalém era singular entre os apóstolos, já que a maioria deles vinha do norte, exceto Judas Iscariotes ou Eunico Solista. Além disso, João tinha um vínculo familiar com Jesus, sendo seu primo e irmão de outro discípulo, Tiago. Essa proximidade é evidente na crucificação, quando Jesus confiou a João o cuidado de sua mãe. João era mais do que um primo de Jesus. Ele pertencia a um círculo íntimo, junto com Pedro e Tiago, formado pelos discípulos mais próximos a Cristo. Ele mesmo se descreveu como o discípulo que Jesus amava, não como forma de destaque pessoal, mas para dar ênfase ao amor de Cristo por ele. Na última ceia, João foi quem se sentou ao lado de Jesus, simbolizando um momento de profunda amizade e significado espiritual. Ele também foi o último dos apóstolos originais vivos e autor de seu evangelho em uma fase avançada da vida, com reflexões maduras sobre os acontecimentos. Embora Jesus não tenha escrito nenhum dos textos da Bíblia, mais de um terço dos evangelhos é dedicado aos eventos que cercam sua morte. O Antigo Testamento contém várias profecias apontando para Cristo, enquanto o livro de Apocalipse, escrito por João, revela verdades sobre Jesus. Apesar de não deixar registros escritos, Jesus demonstrou habilidade em ler e escrever, como mostrado em Nazaré ao ler o rolo do profeta Isaías e na cena da mulher adúltera, quando escreveu na terra. Entretanto, as razões pelas quais ele não deixou cartas ou livros próprios permanecem desconhecidas. Entre os discípulos, muitos possuíam laços familiares com Jesus. Pelo menos 5 e possivelmente 7 dos 12 eram seus parentes. No entanto, seus irmãos só passaram a acreditar nele após sua ressurreição. Foi então que Tiago e Judas escreveram 2 livros que integram o Novo Testamento. O nome de Jesus foi dado por um anjo, conforme descrito em Lucas. O anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou: "Não tenha medo, Maria. Você encontrou favor diante de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e deverá chamá-lo de Jesus." Lucas 1:35. Quanto aos sábios que visitaram Jesus ao nascer, a Bíblia não especifica seu número. A tradição sugere 3 magos por conta dos presentes oferecidos: ouro, incenso e mira. Os evangelhos também mencionam que Jesus tinha meio-irmãos, filhos de Maria e José. Mateus cita seus nomes: Tiago, José, Simão e Judas, além de afirmar que ele tinha irmãs. Mateus 13:55-56. A cidade onde Jesus nasceu, Belém, tem um nome com um significado especial: Casa do Pão. Em hebraico, Beit significa casa e Lem significa pão. Essa conexão é relevante porque Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida, cumprindo a profecia do profeta Miqueias sobre o Messias nascer naquela cidade. Finalmente, o Evangelho de Lucas oferece uma rara visão da adolescência de Jesus, após a celebração da Páscoa em Jerusalém. Seus pais perceberam que ele havia desaparecido e retornaram à cidade em busca dele. Ele foi encontrado 3 dias depois no templo, sentado
entre os mestres religiosos, fazendo perguntas e ouvindo-os com atenção a primeira indicação registrada sobre sua sabedoria desde cedo. O texto apresenta informações sobre Jesus e sua vida, destacando diversos aspectos de seu ministério, origem e personalidade, conforme relatos bíblicos. Assim, é possível observar alguns pontos-chave que ajudam a compreender a figura de Jesus em diferentes contextos. Jesus começou a demonstrar sua sabedoria desde muito jovem. No episódio em que Maria o questiona após encontrá-lo no templo, sua resposta foi: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Lucas 2, 46-49. Esse trecho mostra a consciência que Jesus já tinha de sua missão divina. Durante sua juventude, Jesus foi carpinteiro, seguindo a profissão de José, seu pai terreno. Ele é identificado pelo povo em sua cidade natal como o carpinteiro Marcos 6:2-3 e também como o filho do carpinteiro Mateus 13, 54-55. A palavra usada para carpinteiro pode ser entendida também como construtor ou trabalhador, sugerindo que desempenhava funções práticas e diversificadas, semelhantes às de um artesão. Apesar de ser uma figura central na história cristã, não há descrições detalhadas sobre sua aparência física. Isaías profetiza que ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que o desejássemos. Isaías 53:2, sugerindo uma aparência comum. O fato de Judas precisar bajá-lo para identificá-lo, Mateus 2:6-48, e Maria Madalena confundi-lo com um jardineiro após sua ressurreição, João 20:15, reforça essa ideia. O primeiro milagre público de Jesus, nas bodas de Caná, simboliza o início de seu ministério. Ele transformou água em vinho para socorrer os anfitriões em uma situação delicada, revelando sua glória e fortalecendo a fé dos discípulos. João 2:1-11. Já o último livro da Bíblia, Apocalipse, conclui com foco em Jesus, trazendo uma bênção final. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os santos. Apocalipse 22:21. Conforme registrado em Lucas 3:23, Jesus começou seu ministério público por volta dos 30 anos, idade que coincidia com a exigência da lei mosaica para assumir funções sacerdotais. Ele também era fluente em diferentes línguas, como o aramaico, língua principal na Palestina, hebraico e provavelmente grego e latim, usados para a comunicação entre diferentes culturas e autoridades. O ministério de Jesus foi intensamente público. Ele ensinava nas comunidades, enfrentava oposição e frequentava casas daqueles que o convidavam. No entanto, ele valorizava momentos isolados de oração para renovar sua força espiritual e direcionar seu trabalho. Um exemplo está em Lucas 6:12-13, quando passa a noite inteira orando antes de escolher os 12 apóstolos. Além disso, os evangelhos destacam sua humanidade e emoções. Em Mateus 21:12-13, por exemplo, ele expressa a ira ao expulsar os cambistas do templo, revelando um Salvador que vivenciava sentimentos profundos. Quanto à descendência e irmãos mencionados na Bíblia, Mateus 13:55-56, muitos estudiosos concordam que não há evidências de que Jesus teve filhos. Contudo, é possível que seus parentes vivos atualmente carreguem traços de seu legado genético. Esses tópicos apresentam um panorama abrangente sobre a figura de Jesus Cristo, baseado nos evangelhos, e reconhecem tanto sua divindade quanto sua humanidade ao longo da história. Os mercadores do templo haviam transformado aquele espaço sagrado em um mercado, algo que Jesus condenou fortemente, como registrado nos evangelhos. Apesar disso, ele sempre demonstrava profunda compaixão.
especialmente ao observar o estado espiritual das pessoas, comparando-as a ovelhas sem pastor, conforme Mateus 9,36. Sobre o jejum de 40 dias. Apenas 3 figuras bíblicas passaram por esse período extremo: Moisés, Elias e Jesus. Nessa fase, a fome severa geralmente se torna insuportável, como ocorreu enquanto Jesus estava no deserto. Mesmo enfraquecido fisicamente, ele resistiu às tentações de Satanás ao citar passagens das Escrituras, particularmente do livro de Deuteronômio, como narrado em Mateus 4:1. A crucificação de Jesus foi marcada por uma violência chocante. Isaías 5:2 e 14 descreve sua aparência como tão desfigurada que ele já não parecia humano. Em Mateus 2:7 e 30, lê-se sobre os soldados cuspindo nele, atingindo sua cabeça com um bastão e humilhando-o publicamente. Esse sofrimento demonstra o grau extremo de violência enfrentado por Cristo. Sobre o vinho, o primeiro milagre realizado por Jesus foi transformar água em vinho em um casamento, provavelmente fermentado, algo tradicional nas celebrações judaicas. Seus opositores até o acusaram de ser glutão e bebedor de vinho, indicando sua presença nas práticas sociais da época, embora sem cometer pecado, conforme Lucas 7:33-34. Durante seu ministério, Jesus realizou ao menos 3 ressurreições. A primeira foi do filho da viúva de Naime, quando Jesus interrompeu uma procissão fúnebre e, movido por compaixão, restaurou a vida do rapaz. Lucas 7:11-15. A segunda foi da filha de Jairo. Diante da notícia da morte da menina, Jesus pediu fé e ordenou-a que se levantasse. Lucas 8:41-56. Esses milagres não apenas revelaram seu poder divino, como anteciparam a sua própria ressurreição. A ressurreição de Lázaro marcou outro evento singular. Maria e Marta notificaram Jesus sobre a enfermidade do irmão, mas ele deliberadamente demorou alguns dias antes de ir até Betânia. Quando chegou, tanto Maria quanto Marta expressaram angústia pela demora. Afirmar-se era a ressurreição e a vida. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida 4 dias após sua morte. João 11, demonstrando novamente sua autoridade sobre a morte. O ministério público de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, conforme indicado pelos relatos no Evangelho de João sobre sua participação em 3 festas da Páscoa. A primeira em João 2:13, a segunda em João 6:4 e a última durante sua crucificação. Esse período relativamente breve foi suficiente para transformar o mundo de forma duradoura. Há também registros no Novo Testamento de 3 ocasiões em que Deus falou audivelmente com Jesus. A primeira foi durante seu batismo, Mateus 3:17, quando Deus proclamou: "Este é o meu Filho amado." A segunda ocorreu na Transfiguração, Mateus 17:5-6, reforçando aos discípulos que ouvissem Jesus. A terceira aconteceu antes da crucificação, João 12:27-28, quando Deus declarou que glorificaria seu nome novamente. Em todos esses momentos, a voz divina reafirmou o papel único de Jesus. Dos mais de 40 milagres realizados por Jesus, registrados nos Evangelhos, apenas a multiplicação dos pães e peixes aparece em todos os 4 livros. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios, após todos se saciarem. Esse ato enfatiza sua compaixão e capacidade infinita de prover, mesmo nas situações mais desesperadoras. Jesus enfrentou extrema tensão antes de sua crucificação, vivendo momentos de profunda angústia enquanto orava no jardim do Getsêmani. O Evangelho de Lucas 22:44 destaca a intensidade da sua condição física, mencionando que ele suou gotas de sangue
um raro fenômeno chamado hematidrose, desencadeado por estresse extremo. Esse detalhe foi registrado apenas por Lucas, que o era médico, enfatizando a dimensão física e emocional do sofrimento de Jesus antes de sua entrega. Maria, mãe de Jesus, teve um papel fundamental ao estar presente, tanto no nascimento quanto na morte de seu filho. Mesmo em sua agonia na cruz, Jesus demonstrou preocupação com o bem-estar dela, confiando seu cuidado ao discípulo amado. Segundo João 19, 26-27, ele disse: Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Esse gesto ressalta a compaixão e vincula os aspectos familiares à narrativa da crucificação. Na cruz, onde Jesus foi executado, um sinal indicava o motivo de sua condenação: Jesus do Nazare, rei dos judeus. A inscrição estava em aramaico, latim e grego para alcançar todos os presentes. A abreviação latina INR e tornou-se icônica ao longo dos séculos, sendo representada em diversas obras de arte sacra e crucifixos. Embora a crucificação fosse uma prática comum no Império Romano, destinada a intimidar, o impacto do Evangelho transcende o método de execução. Ele reside no fato de que foi Jesus quem foi crucificado e, acima do tudo, no evento extraordinário que se seguiu à sua ressurreição. Esse elemento é central à fé cristã. A profecia sobre onde Jesus seria sepultado também recebeu destaque dentro da narrativa bíblica. José do Arimateia, um homem rico e discípulo de Jesus, ofereceu seu próprio túmulo para o sepultamento. Mateus 27, 57-60 descreve como ele envolveu o corpo em um pano de linho limpo e o colocou no túmulo novo escavado na rocha. A ação de José cumpriu uma antiga profecia de Isaías 53, 9, que dizia que mesmo sendo condenado como criminoso, Jesus seria enterrado em um túmulo reservado a um homem rico. Para evitar qualquer tentativa de violar o sepulcro, os romanos adotaram 3 medidas de segurança após a morte de Jesus. Primeiro, uma grande pedra em forma de disco foi usada para selar a entrada do túmulo, uma imagem frequentemente representada na arte cristã. Segundo, uma guarda foi posicionada no local. Não está claro se eram soldados romanos ou agentes do templo judaico, mas a precaução foi ordenada por Pilatos. Terceiro, um selo romano foi colocado no túmulo para indicar que seu conteúdo era propriedade do império e que romper esse selo seria punível com crucificação. Essas salvaguardas tornavam praticamente impossível acessar o corpo sem autorização. Esses aspectos realçam tanto as dimensões proféticas quanto os cuidados humanos e legais em torno dos últimos momentos e do sepultamento de Cristo, o que reforça o significado central desses eventos na história cristã. A ressurreição física de Jesus é um dos aspectos centrais da fé cristã. Embora alguns acreditem que Jesus tenha ressuscitado em um corpo espiritual, as Escrituras deixam claro que sua ressurreição foi física. Ele mesmo afirmou aos discípulos: "Por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as marcas em minhas mãos e meus pés, e percebam que sou eu mesmo. Toquem e confirmem, pois um espírito não tem carne e ossos como eu." Tenho Lucas 24, 38-39, Bíblia Amplificada. Além disso, Jesus até comeu na presença deles. Os discípulos lhe ofereceram um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu na frente deles. Lucas 24, 42-43. Outra passagem marcante das Escrituras é a profecia de Simeão. Quando Jesus ainda era uma criança, Maria e José o levaram ao templo
onde encontraram Simeão, um homem idoso que havia recebido uma promessa do Espírito Santo de que veria o Messias antes de sua morte. Simeão, guiado pelo Espírito, reconheceu Jesus como o Salvador e proclamou: esta criança está destinada a causar a queda e a ascensão de muitos em Israel, e será um sinal que será contestado, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados, e uma espada traspassará também a sua própria alma. Lucas 2, 34-35. Essa última frase se revelou quando Maria presenciou a crucificação de seu filho. Jesus também fez diversas aparições após sua ressurreição. Ele apareceu 12 vezes a indivíduos e grupos diferentes, incluindo Maria Madalena, as mulheres no túmulo, Pedro, os discípulos, sem Tomé e depois com Tomé, durante a pesca no mar, e até para uma multidão de 500 pessoas. Antes de sua ascensão, ele transmitiu aos seus discípulos a grande comissão: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18-20. Entre outros fatos notáveis sobre a vida de Jesus, destaca-se o anúncio divino do nascimento de João Batista, seu primo em segundo grau, através de um milagre. Também é interessante destacar o simbolismo do número 40 na história cristã. Jesus jejuou por 40 dias, pregou por aproximadamente 40 meses, e 40 dias se passaram entre sua ressurreição e ascensão. Além disso, o profeta Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém, Miqueias 5:2, enquanto Isaías anunciou sua concepção milagrosa. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Isaías 7:14. Por fim, a vida, morte e ressurreição de Jesus cumprem inúmeras profecias e constituem o fundamento da fé cristã. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar fé e esperança ao redor do mundo.